questão, ou seja, o impacto da atual crise no rendimento dos portugueses. Eu diria que os dados mais reveladores que até agora têm sido publicados, até mais do que os inquéritos que têm vindo a ser realizados junto à população portuguesa por várias instituições, mas como eu estava a dizer, eu diria que os dados mais reveladores são aqueles que têm sido publicados pelo Ministério do Trabalho. O que é que estes dados nos dizem sobre o rendimento? E dizem-nos de forma indireta. Dizem-nos que mais de 1 milhão de trabalhadores estão neste momento potencialmente abrangidos pelo regime de layoff simplificado. Isto não significa que neste momento mais de 1 milhão de trabalhadores estejam de facto em regime de layoff simplificado, mas significa sim que mais de 1 milhão de trabalhadores trabalham por conta de outra em entidades empregadoras que já recorreram a este regime. Ou seja, nem todos os trabalhadores dessas empresas estarão em layoff, mas eu diria que uma parte muito significativa estarão. Portanto, este número não tem qualquer tipo de precedentes desde que existem estatísticas disponíveis em relação ao regime de layoff, seja ao nível dos abrangidos, seja ao nível dos beneficiários desse tipo de prestação, e portanto este de facto é um indicador que demonstra bem a magnitude da paragem da economia e do esforço, digamos assim, da orientação política para a manutenção do nível de emprego por via da comparticipação, ou enfim, do pagamento na quase totalidade de uma parte do rendimento dos trabalhadores por parte do Estado. Mas, na verdade, não é apenas ao nível dos trabalhadores por conta de outra, em que neste momento já temos um retrato bastante impressivo acerca da travagem económica que se verifica no país. Quando olhamos, por exemplo, para a medida de apoio aos trabalhadores independentes, cuja atividade sofreu uma redução significativa, verificamos que também já mais de 100 mil, penso que 160 mil trabalhadores independentes tinham recorrido a esse apoio. E para além disso, veja-se também que, mesmo ao nível do desemprego registado, houve um aumento nas últimas semanas de cerca de 50 mil desempregados registados. Portanto, veja-se que, mesmo apesar do principal enfoque da política pública no combate a esta pandemia tenha sido e esteja a ser a busca de manutenção do nível de emprego, por várias vias, por vias diretas e por vias indiretas. Apesar disso, já houve também um aumento bastante profundo do desemprego. Não é? Aqui em Portugal, como na generalidade dos países europeus, diria eu, esse tem sido o principal enfoque, a manutenção do nível de emprego tem sido a principal resposta, tem sido essa a estratégia política para lidar com a travagem a fundo da economia, associada às necessidades sanitárias, não é? Mas de facto nem todos os países têm seguido essa via, e países, enfim, se quiserem com modelos de mercado de trabalho institucionalmente diferentes daqueles que são daquele que é o perfil típico dos países da Europa continental, da Europa do Norte, mesmo da Europa mediterrânea, com toda a heterogeneidade que existe entre eles, mas diria eu, nos Estados Unidos e porventura também em Inglaterra, a resposta não tem sido tanto por via da manutenção do nível de emprego, mas sim deixando aumentar o desemprego associado à travagem económica, e depois através de proteções que quiserem de nível secundário, não é? De subsídios de desemprego, e por aí além. Isso tem a ver se quiserem, quase com as ideias políticas, ideias de proteção que estão por trás destes sistemas, não é? Portanto, nos sistemas anglo-saxónicos há muito aquela ideia da fluidez, não é? Quanto mais fluido for o mercado de trabalho, mais emprego se cria, e portanto, neste sentido, as políticas que estão aí a ser adotadas são condizentes com
ou as ideias políticas que estão por trás das instituições do mercado de trabalho desses países. Bem, em relação à minha visão acerca da pertinência, da adequação das políticas públicas que têm sido implementadas nos últimos tempos em relação às questões do mercado de trabalho, às questões do rendimento, eu diria que o foco na manutenção do nível de emprego, embora pense que tenha uma aplicabilidade temporal relativamente limitada, é de facto uma estratégia correta e porventura poderíamos, caso a crise sanitária não se arraste durante muito mais tempo, poderá ter um efeito bastante positivo na manutenção do nível de emprego. Claro que dentro das políticas que têm sido vocacionadas para a defesa do emprego e para a manutenção do rendimento, apesar de, como eu disse, pensar que são, do ponto de vista do seu objetivo geral, corretas, na verdade, do ponto de vista da sua concretização, descobrem-se nelas algumas injustiças, algumas desigualdades entre categorias de trabalhadores e, porventura, elas podiam ter sido melhor calibradas, não é? na sua concepção, não é? Na verdade, vemos que elas quase que reproduzem um conjunto de desigualdades do ponto de vista das proteções primárias e secundárias, ou seja, do ponto de vista de defesa de direitos ao nível das inserções laborais, mas também do ponto de vista da proteção social, que na verdade eram desigualdades já pré-existentes. Não é? E, portanto, aquilo que nós vemos é que os trabalhadores mais vulneráveis e que já eram mais vulneráveis continuam e porventura estão numa situação mais vulnerável neste contexto. Eu penso que temos que ter sempre alguma cautela em fazer paralelos entre esta crise e a crise iniciada em 2008, porque de facto tem causas e tem configurações bastante diferentes, mas aquilo que nós vemos quando analisamos a crise de 2008 é que aqueles que foram os primeiros e os principais penalizados foram, por exemplo, os trabalhadores por conta de contrários precários, ou os trabalhadores por conta própria, com inserções profissionais também elas próprias vulneráveis. E eu penso que na legislação que foi, nas medidas extraordinárias que foram vocacionadas para fazer face a este contexto específico, esses trabalhadores, e digo trabalhadores na acessão ampla da palavra, continuaram bastante desprotegidos. Veja-se, por exemplo, que não existe nenhuma cláusula nas medidas aprovadas que, por exemplo, protejam ou acautelem a situação profissional dos trabalhadores com contratos precários, cuja vigência caduque durante os próximos meses, não é? E, portanto, durante os meses em que, por exemplo, as empresas contratantes recorram ao regime de layoff simplificado, que, em boa medida, é um pagamento na quase totalidade por parte do Estado de 2/3 dos salários dos trabalhadores. Portanto, eu acho que a esse nível, acho que a esse nível há aqui aspectos que podiam ter sido melhorados. Eu penso que, em boa medida, ainda poderão vir a ser. Não é a mesma coisa que poderíamos dizer em relação à proteção dos trabalhadores independentes, cuja atividade conheceu uma redução significativa. Não é muito óbvio para mim a razão pela qual o limiar superior
da prestação a que esses trabalhadores podem ter direito é tão baixa e tão diferente daquela que é atribuída aos trabalhadores por conta de outra. Na verdade, muitos destes trabalhadores, dos trabalhadores independentes que estão neste momento estão de facto numa situação de desemprego, é preciso dizer isto, estão numa situação de desemprego, muitos deles também numa situação de enorme fragilidade material. Não há nenhuma razão para eles estarem menos desprotegidos do que outros trabalhadores que, porventura, tenham um tipo de inserção profissional, um tipo de relação laboral de uma natureza diferente. Até porque, muitas vezes, muitos destes trabalhadores independentes, a sua relação laboral com as entidades que os contratam, muitas vezes estão mais próximos de uma relação de trabalho subordinada, de uma relação de trabalho por conta de outra, do que propriamente uma atividade independente. E, portanto, eu acho que há aqui um conjunto de aspectos que deveriam ter sido mais bem calculados, e eu penso que ainda podem ser mais bem calculados. Quer dizer, a resposta a esta pergunta é difícil porque nós, na verdade, temos bastante incerteza acerca da data em que esta crise vai acabar. Não é? Portanto, há mesmo muita incerteza porque não sabemos quando é que vamos ter uma vacina, quando é que vamos ter medicação adequada, não sabemos se vai haver uma segunda ou uma terceira vaga desta pandemia e, portanto, eu acho que é necessário pensarmos, de facto, em medidas a implementar depois desta crise passar, mas também é preciso pensar em medidas a implementar durante esta crise, não é? E, portanto, eu acho que é já mesmo importante começarmos a pensar acerca enfim, da recalibração de algumas medidas que já foram implementadas no início da crise, há cerca de um mês e meio. Não é? Eu acho que é possível, neste momento, podermos retocar, não é? Melhorar algumas dessas medidas no sentido de elas serem mais inclusivas e mais justas. Acho também importante começarmos a pensar, e tendo em conta que os recursos são limitados, quais as empresas, e aqui estou a pensar empresas do ponto de vista setorial, do ponto de vista da sua dimensão, que empresas é que necessitam de facto de apoios diretos e indiretos do Estado. Nós sabemos que existem setores de atividade que estão a ser mais fustigados por esta crise e, por exemplo, nas atividades económicas que estão direta ou indiretamente ligadas ao turismo, aquilo que nós sabemos é que os efeitos muito provavelmente não vão ser apenas de curto prazo, vão ser também de médio prazo. Portanto, há muito deste emprego que está em risco e, portanto, é mesmo necessário pensar, enfim, começar a decantar um pouco o tipo de apoios e as empresas a que esses apoios se destinam, não é? Tendo não só em consideração o nível de fragilidade setorial, dimensional das empresas, mas tendo também em consideração razões do ponto de vista do interesse nacional, do interesse estratégico da economia portuguesa. Portanto, muito provavelmente vamos ter que começar a ter este tipo de debate ao longo da crise, nos próximos meses, e não apenas após o fim da atual crise, que nós, na verdade, ninguém sabe quando é que irá terminar. Mas, enfim, depois da crise, de facto é necessário alterarmos algumas coisas, não é? É necessário revermos um pouco o nosso sistema de proteção social, que, apesar de alguns avanços que têm sido dados, continua muitas vezes a ter regimes de proteção bastante desiguais, que tendem a reproduzir desigualdades do ponto de vista da inserção profissional e, portanto, eu penso que a esse nível esta crise pode dar-nos
pode dar-nos uma ajuda para repensarmos, porque nos permite também perceber até que ponto é que algumas situações de inserção no mercado de trabalho são de extrema fragilidade, não é? Mas eu penso que provavelmente temos também que pensar um pouco acerca do perfil produtivo que queremos ter para o país, para o perfil de especialização que queremos ter para o país e como é que de facto queremos que o nosso emprego cresça, não é? E cresça de forma sustentada, não é? Nós sabemos que uma parte muito significativa do emprego que foi criado no pós-crise, não é? Nomeadamente a partir de 2013, 2014, muito desse emprego foi emprego criado em setores que são bastante frágeis, não é? São bastante frágeis e tendem a criar emprego bastante precário, não é? E, portanto, acho que é importante pensarmos também, enfim, que tipo de especialização, que tipo de incentivos públicos queremos dar à criação de emprego, que emprego é que queremos vir a ter no curto e no médio prazo. Isso parece-me fundamental. Enfim, e depois parece-me que é também necessário pensarmos noutro tipo de políticas que num contexto em que os recursos públicos tenderão a ser bastante escassos, acho que é também importante pensarmos nas políticas fiscais, nas políticas redistributivas. É de facto importante, enfim, que aqueles que mais têm possam também contribuir mais para os esforços inevitáveis que advirão da presente crise, não é? Nós sabemos que existe uma parte dos rendimentos que já são altamente tributados e que são progressivos, mas existem outros rendimentos que são tributados a taxas proporcionais e, portanto, em que não existe qualquer tipo de progressividade. E estou a pensar essencialmente ao nível do IRS, mas provavelmente é necessário também pensarmos em relação a um conjunto de injustiças que se colocam em relação à forma como as empresas, nomeadamente as grandes empresas, são tributadas, enfim, questão dos paraísos fiscais e tudo mais. E, portanto, eu acho que este é mesmo o momento em que devemos pensar que, enfim, por um lado temos uma grande consciência de que necessitamos uns dos outros, não é? Penso que, enfim, é muito difícil recuar numa década, 2 décadas e pensarmos no momento em que tínhamos tido uma consciência coletiva tão elevada e, portanto, eu acho que este é de facto o momento de pensarmos que o crescimento com igualdade, com justiça, com uma redistribuição justa e equitativa dos recursos disponíveis é fundamental para termos uma sociedade e uma economia saudável. Ao nível dos impactos desta crise nas desigualdades sociais e nas desigualdades económicas, eu diria que, enfim, isto é quase uma esperança, talvez uma vã esperança, de que esta crise, ao demonstrar-nos de forma clara como necessitamos uns dos outros para responder a adversidades, possa fazer aprofundar, se quiserem, a nossa consciência coletiva, a consciência que temos que necessitamos uns dos outros e que necessitamos uns dos outros para nos protegermos, quer individualmente, quer coletivamente. Ficou bastante visível que necessitamos de grupos profissionais que são, enfim, nos casos muito mal pagos, noutros casos muito mal pagos em termos absolutos, se quiserem, noutros muito mal pagos quando olhamos para aquilo que se paga noutros países e percebemos que é de facto necessário valorizar esses trabalhadores, dignificá-los e isso é de facto uma dimensão que eu gostaria que emergisse desta crise, não é? Que passássemos de uma visão, se quiserem, constantemente confrontacional, de oposição entre nós e eles,
para de facto uma visão mais integrada sobre, sobre o futuro coletivo em que tem que existir necessariamente uma repartição mais equitativa dos recursos, em que deve haver uma atenção cada vez mais acentuada em relação à fragilidade de um conjunto de que, na verdade, são fundamentais para o nosso país funcionar. Em relação às desigualdades, continuando nas desigualdades sociais, eu diria o seguinte também, é que associada ao regime do teletrabalho, nós vimos que, de facto, este regime, embora muito provavelmente terá uma incidência cada vez maior no nosso país, verificamos também que a sua utilização com alguma abrangência colocou num conjunto de desigualdades, desigualdades de qualificação, que permitem que uns trabalhadores possam trabalhar em regime de teletrabalho e outros não, mas também desigualdades nas formas de desempenho do teletrabalho, nomeadamente oposições, desigualdades que se desvendam entre homens e mulheres, não é? Uma situação em que as mulheres são mais penalizadas pelo regime de teletrabalho do que os homens e, portanto, enfim, são fenómenos que emergiram e que se tornaram, ou pelo menos começaram a ter alguma visibilidade no contexto desta crise pandémica e, porventura, poderão ser aproveitados para pensar políticas, sejam políticas públicas, sejam políticas ao nível das empresas, que permitam mitigar algumas destas oposições, destas desigualdades. Em relação às desigualdades de rendimento, eu diria que as desigualdades de rendimento disponível tenderão a aumentar por causa desta crise. O que é que eu digo? São desigualdades que tenderão a aumentar devido principalmente à oposição entre população desempregada e população empregada. Na verdade, em Portugal, isso desde a crise económico-financeira é bastante visível. Cerca de metade, um pouco menos de metade da população desempregada não tem qualquer tipo de proteção em situação de desemprego, não é? Eu aqui não estou a incluir as prestações de mínimos sociais, e isso manifesta-se bastante quando analisamos os indicadores, por exemplo, de exposição à pobreza, em que essa parte da população, os desempregados, nomeadamente os desempregados desprotegidos, têm uma enorme incidência no que diz respeito, uma grande exposição em relação ao risco de pobreza. A anterior à crise demonstrou-nos que, de facto, o desemprego potenciou bastante o aumento das desigualdades, ou foi o principal motor de aumento das desigualdades de rendimento, não é? Por um lado, e por outro, favoreceu o aumento da exposição à pobreza de um conjunto de trabalhadores, não é? E eu penso que muito provavelmente isso vai se reproduzir nesta crise atual, porventura até de forma mais agravada. Mas para fazer essa análise penso que é necessário termos mais alguns dados em relação à duração da crise, aos instrumentos de política pública que vão ser implementados para mitigar não só as desigualdades entre empregados e desempregados, mas também desigualdades existentes entre a população empregada. Em relação, se me parece que as desigualdades de rendimento tenderão a aumentar, sobretudo por via desta tensão entre população empregada e população desempregada, diria que em relação às desigualdades entre a população empregada, eu diria que o efeito imediato desta crise não será tanto o aumento das desigualdades, mas porventura até a sua diminuição. Porquê? Porque os principais grupos profissionais, as primeiras categorias socioprofissionais a sair do mercado de trabalho são porventura aquelas mais vulneráveis, não é? E, portanto, essas categorias de trabalhadores têm, em regra, também remunerações mais baixas. Portanto, a sua saída do mercado de trabalho, não é a sua saída do mercado de trabalho, a sua transição do emprego para o desemprego ou para a inatividade desencorajada, tenderá a ter um efeito um efeito nivelador, se quiserem, ao nível da distribuição dos salários, não é? A questão é que,
porventura, este será o efeito imediato, não é? Mas do ponto de vista dos efeitos no curto e mesmo no médio prazo, e quando eu falo em curto prazo, estou a pensar no horizonte de 2, 3 anos, no médio prazo um pouco mais, o aumento do desemprego poderá ter um efeito de sinal contrário, não é? E isso é um efeito conhecido, não é? Portanto, quando aumenta muito o desemprego, e nomeadamente o desemprego desprotegido, o desemprego que experiencia dificuldades materiais agudas, o desemprego exposto a formas de pobreza, porventura, por vezes extrema, isso faz com que, e se essa camada da população tiver uma amplitude significativa, isso cria grande pressão sobre os salários. E, portanto, eu diria que se o desemprego aumentar de forma muito significativa, como se prevê, enfim, num cenário de 2, 3 anos ou mais, isso poderá vir a ter um impacto sobre o nível salarial, nomeadamente um impacto sobre os salários mais baixos e o aumento da sua divergência em relação, digamos assim, quer ao salário médio, quer principalmente aos salários mais elevados. Portanto, se no curtíssimo prazo, eu diria que esta crise terá um efeito nivelador dos salários, não é? Nivelador não será a melhor expressão, mas de alguma redução da desigualdade salarial, no curto e no médio prazo, é expectável que o aumento significativo do desemprego ou das inserções profissionais atípicas tenderão a funcionar depois como elementos de desequilíbrio, de aumento de desigualdades, e é de facto deve ser esse também um enfoque das políticas públicas, não é? Políticas públicas não só ao nível da proteção do nível de emprego, mas também de proteção do desemprego, é cuidar daquilo que vai acontecer no futuro ao nível das desigualdades remuneratórias no mercado de trabalho.